Nós temos algumas cartas e alguns recados, né? Para quem está vindo a primeira vez, sejam bem-vindos, sejam bem-vindas. Quem está sempre com a gente também, sejam bem-vindos, sejam sempre bem-vindos. Esse é o momento que a gente esclarece um pouquinho sobre a doutrina espírita, né? Sempre eu vou preparando para a gente fazer a leitura das cartas, mas a gente fala um pouquinho, esclarece sobre a doutrina espírita. Nem todos que vêm aqui são espíritas, né? E eu sempre falo, muitos de nós somos movidos à dor da saudade, que leva às vezes a gente a entrar numa casa espírita. É um preconceito que existia, vamos dizer assim. A gente ouvia falar lá atrás, né? Espiritismo não é bom, a gente tem que ter cuidado. As pessoas sempre usavam esse tipo de expressão com a gente. Não vamos incomodar os mortos, nós não devemos ficar invocando, isso não faz bem para eles. É tudo coisas que a gente ouve. Mas é importante a gente esclarecer um pouquinho, né? Primeiro, nós não invocamos os mortos. A primeira coisa é que a morte ela já não existe. Ah, André, mas é a invenção da doutrina espírita? Não. Né? A doutrina espírita ela crê na vida após a morte, mas quando a gente vai ler a Bíblia, lá nos evangelhos de Mateus, de Marcos, de Lucas, quando Jesus sobe no monte, acho que é o Monte Tabor, na hora que ele vai fazer ali, que é a transfiguração, o que acontece? Lá está escrito assim, e Jesus conversa com Moisés e Elias que já eram mortos. Nessa passagem, para mim, já mostra, primeiro, Moisés e Elias já tinham desencarnado, ou na linguagem, né, popular, morrido há muito tempo. E vieram conversar com Jesus. Então ali fala, comunicação dos espíritos. Aí tem gente que fala assim, André, mas lá no Velho Testamento fala que a gente não deve conversar com os mortos. Desculpa a minha expressão de falar, é com muito carinho, né? Mas eu falo sorrindo, então tem alguma coisa errada aí, porque se lá atrás falou isso, e agora Jesus conversa com Moisés e Elias, aí alguém vai dizer assim, André, mas lá era Moisés, era Jesus. Ok, mas ali era Moisés e Elias, gente como a gente. Qual é a diferença de Moisés e Elias para a gente? Dois seres humanos, duas pessoas, tiveram a sua missão, tiveram o seu chamado, né? Como gente como a gente. Então eles conversaram com Jesus. Então a morte não é o fim. Ah, mas lá atrás fala que a gente não deve. Então, desculpa, meu amigo de Minas fala assim, azedou o pé do frango, né? Deu uma zebra, porque e agora? Como é que eu falo o negócio, mas acontece ali na frente? Então assim, a gente precisa entender, né, todo o momento. Então, nós não invocamos. André, nós não invocamos jamais. Agora, tem uma coisa que nós fazemos, é evocar. O que é evocar? Evocar é lembrar. Eu lembro do meu pai todos os dias, são 15 anos de desencarnado, lembro dele todos os dias. Eu tomo a benção do meu pai todos os dias. Você toma, André? Toma, eu tive uma criação de tomar benção, mãe, pai, vô, avó. Até hoje, se eu encontro na rua, minha mãe de vez em quando ela vem tomar o passo que ela entra, vou aí, dou um beijo, dou uma benção. Minha mãe, é minha mãe. Meus tios, se eu encontro. Meu pai, eu viro toda noite, eu faço a minha prece e falo assim, benção pai, dá-me com Deus, hein? Deus abençoe o seu aí. Eu não perturbo ele o dia inteiro, porque eu sei que todos nós temos as ocupações. Mas quando eu acordo, o dia começou. Benção pai, Deus abençoe, bom dia, ó, que seu dia aí seja maravilhoso. O meu também, vamos embora. Acabou. Isso é evocar. Isso não faz mal. Então isso nós fazemos. O Evangelho segundo o Espiritismo, ele até fala assim, as boas lembranças que nós temos deles, os enche de alegria.
Você quer ver uma coisa? Por exemplo, aniversário do seu ente querido. Vamos falar dessa data. Para alguns é mais ou menos assim. Você acorda, aí você vira e fala assim: que dia? Hoje é o pior dia para mim. Queria que esse dia não existisse. Eu queria ficar trancado num quarto escuro, não quero falar com ninguém, não vou atender celular, não estou aí, não quero comer, não quero fazer nada, porque eu queria que esse dia pulasse. Se é julho, eu queria que julho não existisse no calendário. Eu já queria que pulasse de junho para agosto. Porque que mês horrível, que isso, que aquilo. Muitos lidam assim. Aí você imagina o seu ente querido escutando isso. Eu falo aqui, vamos fazer o exercício, né, agora faltou o nome, peraí. Tem hora que dá uns brancos na cabeça. Eu só posso entender a dor do meu irmão. Empatia. Quando eu troco de lugar com ele. Então nós vamos fazer o exercício seguinte. Nós desencarnamos. Nós estamos no plano espiritual. E nós estamos ouvindo o nosso familiar falar isso. Nossa, que dia chato. Que dia horrível. Meu Deus, eu não queria que esse dia existisse. É o pior dia para mim. Como que nós vamos ficar no plano espiritual? Feliz? Você não vai ficar feliz lá. Você vai ficar preocupado. Você vai falar assim: nossa, olha só, tá triste, tá isso. Eu não queria fazer isso. Ninguém pediu para desencarnar. Só um furou a fila, e eu vou falar dele um pouquinho, e merece todo o nosso carinho. É o nosso irmão suicida. Esse furou a fila. Merece o nosso carinho. Aí nós escutando isso, a gente vai ficar preocupado. Agora você imagina ao contrário. O dia amanheceu e aí você escuta assim: oi fulano, bom dia. É seu aniversário. Que alegria poder comemorar esse dia com você. Espero ter sido o primeiro, porque tem gente que tem essas manias, né? Eu quero ter sido o primeiro a mandar mensagem, eu quero ter sido o primeiro lá no Facebook a postar, eu quero ser o primeiro a ter ligado, eu quero o primeiro abraço. A gente tem isso. Aí você fala assim: tomara que eu tenha sido o primeiro hoje a dar um abraço em você aí. Eu esperei da 00:01 para eu virar e falar assim: parabéns desse lado, fica bem aí, e eu quero te dar o meu beijo, eu quero te abraçar, vou até fazer um bolinho hoje. Vamos ter um bolinho sim. Aquele bolo que você gostava. Ainda é aquele bolo que você gostava. Chocolate, que delícia. Vou comer aquele bolo. Vou cantar parabéns. Imagina você escutando isso no plano espiritual. Você vai ficar triste? Você vai até chorar, de emoção. A gente fica. Mas você vai falar assim: que gostoso. Então, é o que a doutrina fala. As boas lembranças que deles têm os enche de alegria. Então a gente lembra dele com alegria. Então assim, nós não invocamos, nós evocamos, né? Ah, André, mas a gente vem no centro, nesse trabalho. O centro tem o seu trabalho, que é o passe, tratamento espiritual. Na terça, a reunião das mães de luz. Na quinta, o diálogo de luz, né? Muita gente chama de palestra. Nós estamos mudando o nome. Diálogo de luz. Por que diálogo de luz? Eu acho que é mais gostoso, é conversa. Diálogo, palestra, parece que fica aquele negócio. Um fala, todo mundo tem que escutar. E é gostoso a gente trocar. Gostoso o outro perguntar, a gente responder, né? Isso é gostoso. Então nós mudamos o nome para diálogo de luz. Então assim, a gente vem, e aí, como tem a psicografia, a gente vira e fala assim: oi fulano, eu estou numa reunião aqui. Se você puder escrever para mim, vou ficar muito feliz. Se você não puder, a gente fica um pouquinho triste, que eu sei. Quem não recebe fica um pouquinho triste, porque todo mundo quer uma notícia. Mas na hora certa o nosso ente querido vai poder vir nos abraçar, né? Eu conheci pessoas que levaram 6 meses para receber a primeira carta da mãe.
Conheci um senhor que ele levou 28 anos para receber a primeira carta da esposa dele. Aí você vai dizer assim, André, 28 anos, meu amigo. Eu já desencarnei, eu encontrei meu ente querido. Mas cada um é um tempo. Qual é o tempo que eu preciso esperar para pedir uma notícia do meu ente querido? Eu sempre falo, o ser humano põe prazo. Eu tenho que esperar 1 ano, 6 meses, 2 anos. Chico, ele diz assim pra gente, então logo após o desencarne pode acontecer uma comunicação. É que é mais ou menos, desculpa quando eu falo assim, mas para muitas pessoas, todo mundo que desencarna tem que sofrer. Repara pra você ver, você conversa com os outros e fala assim, fulano desencarnou. Ih, fulano, tem que estar rezando, tá sofrendo. Eu falei, rapaz, mas não escapa um. E quando a gente vai ler, a gente vai estudando, a gente vai vendo, a espiritualidade também, ninguém é santo. Nós não somos perfeitos. Mas as pessoas fazem coisas boas que às vezes a gente não sabe. Quer dizer assim, o que essa mão faz, essa não precisa saber. A espiritualidade conhece e leva em conta quando a gente faz essa viagem. Então assim, nem todo mundo, né? Como diz, quem vê cara não vê coração. Às vezes você olha por fora, aquele amor de pessoa, quando você conhece, você fala assim, misericórdia, Jesus. Eu não sabia que era isso, não. Só Jesus na causa. Não é? Às vezes, é o que eu falo, tem gente que julga o livro pela capa. Você julga o livro pela capa. Você fala assim, esse livro eu não gostei, às vezes o conteúdo daquele livro. Então a doutrina espírita, né? Ela vem para nos ajudar a gente entender nosso ente querido, vai poder escrever, né? Não estamos fazendo nada que desagrade, volto de novo, é só ler a Bíblia. Ah, mas está escrito que a gente não deve conversar com os mortos. Desculpa falar desse jeito. Deu um erro aí, porque na subida do monte, Moisés e Elias dialogaram com Jesus. Se ali não for comunicação dos espíritos, eu não sei como é que vamos chamar aquilo. Porque quando você vai ler lá, está escrito assim, Moisés e Elias conversaram com Jesus. Você vai chamar do que isso aí? Né? Então, a gente não invoca, a gente só diz para eles que a gente os ama, que a gente está aqui. Doutrina espírita vai falar para a gente de Jesus sempre. Quantos que entram aqui, eu falo assim, né? eu falo sorrindo, mas é sério. Quantos que entram aqui achando assim, nossa, eu vou na casa espírita e eu acho que eu vou ver gente caindo, gente espumando. Porque a gente assiste, você vê filme, você vê muita televisão, umas coisas por aí, que é o que o pessoal fala. Quando o pessoal fala de doutrina espírita, ele fala isso. Tem gente que está dizendo assim, fulano tirou o espírito do corpo. Espírito nenhum entra dentro da gente. André não entra, mas todo mundo falava que entrava. Então eu desmistifiquei. E não sou eu não, é só ler. Lei da física, 2 corpos não ocupam o mesmo lugar no espaço. Cada um de nós somos um espírito encarnado. Para que outro espírito pudesse entrar dentro, um tem que sair. O dia que sair é o dia que a gente desencarnou. Nossa, não. Então espírito nenhum entra dentro da gente. Meu Deus. Né? Que a gente acha, fala assim, nossa, eu vou lá, vou ver. Quem vem a primeira vez, se a pessoa é chamada no passe, levanta, a gente já fica olhando para ver o que vai acontecer e tal, e isso, e aquilo. Aí quando termina, você fala assim, nossa, não era nada daquilo que me contaram. Doutrina espírita vai falar para você de Jesus, como eu falei. Bondade, caridade, fraternidade, respeito, amor ao próximo, perdão. Aí diz assim para você, pratique os ensinamentos de Jesus, respeitando o livre-arbítrio de cada um.
né? Sexualidade. Os nossos irmãos, eu falo disso aqui, quem vem sabe, me conhece, e eu defendo e brigo, porque as pessoas julgam, condenam. Os nossos irmãos, desculpe meu jeito de falar, que são homossexuais, tem lugares que não são bem-vindos. Aí, e a pessoa fala de Jesus. Mas ele exclui, ele faz acepção de pessoas, já começa por aí. Aí perguntaram para Jesus assim, mestre, qual é o maior mandamento? E ele falou assim, é amar a Deus acima de todas as coisas. Qual é o segundo? É semelhante ao primeiro, ama o teu próximo como a ti mesmo. Qualquer um é meu próximo. Aí a pessoa vai lá no começo, lá na Gênesis, aí tem um versículo que diz assim, Deus criou o homem, Deus criou a mulher. Aí ele fala assim, a família perfeita. Aonde está escrito que aquilo ali é família perfeita? Ali está escrito que Deus criou o homem, que Deus criou a mulher. Isso é uma coisa. Muito carinho, sexualidade é outra coisa. E o nosso irmão e a nossa irmã, independente. É que nem cor, raça, credo, cada um tem o seu. Merece ser respeitado. A máxima de Jesus, ame o teu próximo. Ou ele não é meu próximo, ou ela não é meu próximo. E agora? Como diz, saia justa, né? Como é que nós vamos sair dessa? É verdade, ele é meu próximo, ela é minha próxima. Merece amor, merece carinho. Nada muda. Né? Jesus ensinou isso do lado, lá na cruz, do lado do ladrão. Ou aonde ele ensinou isso pra gente? Eu falo aqui, se entra um ladrão aqui, a gente pega ele. O que nós vamos fazer com ele? Nós vamos falar para ele, senta ali, tem uma cadeirinha vaga, senta ali, vai ouvir uma palestra, um diálogo de luz. Mas não vamos, filho, tem gente grande aqui dentro. Tem uns homens aqui dentro, parece uma porta. Nós vamos levar lá no cantinho, vamos conversar com muito carinho. Não é? E Jesus falou o que para ele? Arrepende. Aí sim, arrepende, hoje mesmo vai estar junto. A gente não falaria isso. Então olha só quanta coisa Jesus ensinou para a gente. Quanta coisa. E é o que a doutrina ela vem. Então, eu tenho uma frase que eu falo aqui, ela não é minha. Mas o dia que eu ouvi, eu falei, eu gostei. E a vida é bela, a gente que estraga ela. Quando a gente estraga ela? Quando eu não aplico o ensinamento de Jesus. Eu brigo, eu faço, eu acho que só eu sou certo, tem que ser do meu jeito. Aonde está escrito? Quando eu aprender a respeitar o meu irmão, a respeitar a minha irmã. Compreensão, compreender. Então, quando a gente vai entender, doutrina espírita é isso. E ela fala pra gente, de uma reforma íntima, sou eu preciso cuidar de mim, eu preciso trabalhar os pensamentos. Tem gente que é amarga desde a hora que levanta. Nada tá bom. Conversa aí. Tem gente que às vezes você conversa e fala assim, Jesus amado, meu pai, só reclama. Reclama do dia, reclama do frio, reclama se está calor, reclama se está chovendo, reclama se não chove, reclama. Aí eu falo assim, teoria da gratidão. André, teoria da gratidão? Sim, teoria da gratidão. Porque tudo é a maneira que a gente vê as coisas. Você pode enxergar uma coisa e você pode ver de um jeito. A outra pessoa pode enxergar a mesma coisa, mas ela pode interpretar de outro jeito. Você quer ver? Eu falo, é a teoria da pia suja. Você chega na sua casa, você sai do centro, você chega em casa, a pia lotada de louça. Geralmente alguns, não todos, mas vai dizer assim, Jesus amado, hein? Vocês estão pensando que tem empregado em casa, empregada? Olha essa pia cheia de louça aqui.
porque não sei o quê, porque eu não sou empregado de ninguém, porque essa pia, porque eu não vou fazer mais nada, porque... E aí vai. Aí o outro enxergou a mesma pia. Aí ele vira e fala assim, obrigado, Jesus, porque se graças a Deus eu tive louça na pia suja, é porque eu tive o que comer. Fiz um macarrão, fiz um arroz, um feijão, fiz uma carne, fritei um ovo, comi uma salsicha, comi um hambúrguer, comi uma salada, mas eu comi. Né? A gente faz um trabalho aqui de cesta básica, de acolhimento às pessoas com cesta básica, agradecemos quem nos ajuda, porque a fome dói. A fome dói. Então quando você olha a pia, você fala assim, obrigado. Ah, André, mas a pia... Aí é outras coisas, né? Mas é gratidão pela pia, pela louça, pelo que eu tive. Eu comi, né? Então, assim, tudo é a maneira da gente enxergar as coisas. Então, a doutrina espírita, ela vai nos ensinando a isso, né? A ser mais leve, mais calmo. As pessoas usam hoje muito as redes sociais e tudo, mas eu chamo de frases de impacto. O que são as frases de impacto? Né? Primeiro aquela expressão ranço. Todo mundo agora peguei ranço. Né? Aí eu brinco, poxa, pega Jesus. Né? É diferente. Peguei ranço. Comigo é assim, bateu, levou. Cada um vai ter de mim aquilo que me dá. Se me der paz, vai ter paz. Mas se quiser guerra, vai ter guerra. Estou pronto para guerra. Não. Aí agora você vai entender aquela frase. Um dia, alguém aqui dentro do centro, não vou dizer quem, um dia virou assim para mim. Mas André, essa frase que o silêncio é uma prece, eu não concordo. Naquele momento eu me calei. Esperei, passaram-se uns 2 dias. Aí eu chamei e falei, vem cá. Tá vendo essa frase? Tô. Sabe o que quer dizer essa frase? Porque não é que quem cala consente, que o pessoal tem uma mania de usar até isso. E tem muita gente formada em direito aqui e tal, e quem não é também sabe. Né? Isso não tem nenhum embasamento jurídico, né? Que quem cala consente. Não, quem cala não quer briga. É só isso. Eu não quero discutir. Eu não quero, né? Ficar jogando pedra, um joga pedra para lá, um joga pedra para cá, um joga pedra para lá, um joga pedra para cá. Aí depois fala assim, quem ganhou? Ninguém! Porque os dois se machucaram. Aí você vai, nossa, é interessante. Perdoar é ficar livre de sentimento. Porque tem gente que usa a expressão, perdoei, mas eu não quero ver pintado de ouro na minha frente. Você não perdoou. Você não perdoou. Eu falo isso aqui, quem vem sabe. Aí, e eu conto, eu imagino você acordar cedo, ir na padaria buscar pão, aquele pão quentinho, você tomar o café da manhã, começar o seu dia, aí você encontra a pessoa que você tem ranço. Aí você já chega em casa com aquele pão, você já vira e fala assim, que ódio, que raiva, acabou o meu dia. O dia nem começou, já acabou. Ainda tem mais. Ainda vira e fala assim, e vocês não sabem a maior, porque fulano ainda teve a capacidade de dar um tchauzinho pra mim. Nossa, Deus. Eu não sou hipócrita, óbvio que eu não respondi. Primeiro que, com muito carinho, tá? Educação é uma coisa. Bom dia! Bom dia! Deus abençoe. Meu dia é mais leve, a vida é bela. Vou chegar em casa, vou passar manteiga no pão gostoso, derreter um café com leite nesse friozinho, você toma, vai dizer assim, que delícia. Nossa, estou em paz, né? Sem todo esse sentimento, raiva, ódio, ira, isso, quero que o outro se exploda. É o que a doutrina propõe para a gente também, né? Essa nossa melhora, essa nossa evolução,
como pessoa, cuidar os pensamentos, aquilo que a gente fala, a gente atrai, né? Bons pensamentos, boas companhias espirituais. Pensamentos menos bons, a companhia espiritual é um pouquinho menos boa, né? Ali tem uma peruca, para quem está vindo a primeira vez. Eu sempre falo, tem muita gente quando eu falo isso dá risada aqui, porque o pessoal fica pensando, por que aquela peruca? E passa mil coisas na cabeça, né? A gente chega até a pensar que é alguém que desencarnou e deixou a peruca ali. Mas tô falando. Aí quando eu conto a história, depois as pessoas vêm, falam comigo, falam, rapaz, você sabe o que eu pensei, mas olha, ali ela faz parte de um projeto do centro, que quem tem cabelo grande, quando corta esse cabelo, esses cabelos são transformados em perucas. As perucas são cedidas, doadas às pessoas que passam pelo tratamento do câncer. Aquela ali é a nossa primeira peruca do projeto. Então é por isso que ela está ali, né? Aqui nós fazemos um acolhimento com cesta básica, temos um acolhimento também às grávidas gestantes carentes, né? Chamamos de berço de luz. Ela recebe no 8º mês um enxoval, banheirinha, roupinha, fralda de pano. Eu acho que eu vi uma menina cruzando aqui, acho que 99% aqui foi criado na fralda de pano. Ninguém desencarnou por isso, né? Tá todo mundo firme, tem uns que tá até forte demais. Tá? André, qual que é o preço de tudo isso, né? Que às vezes, até lá no Facebook, o pessoal às vezes pergunta, até sobre psicografia e tudo. Qual é o preço de tudo isso? O preço de tudo isso é a sua oração, é a sua prece. Doutrina espírita é dar de graça o que recebeu de graça, né? Aqui nós temos ali uma cantina, tá? Por quê? Porque aqui é uma casa alugada, com as suas despesas de água, luz, aluguel, material, eu não preciso nem falar o resto, né? Da onde que a gente mantém toda essa estrutura, da cantina, do bazar, da nossa rifa. Porém, nada é necessário moeda de troca. Eu tenho que adquirir alguma coisa para receber alguma coisa. Não existe moeda de troca, né? Inclusive hoje, o centro tem as suas redes sociais, tá? Facebook, Instagram. As cartas ficam no canal lá no YouTube. É André Rocha Oficial 400, tá? Então, e todo dia a gente sempre põe alguma mensagem ali em relação à doutrina espírita, né? E hoje a gente ainda falou um pouquinho a respeito até disso. Às vezes a pessoa que faz com uma mão, mas espera, como dizia um amigo meu, elogios, né? Por isso que o que essa mão faz, essa outra não precisa saber. Faça com carinho, faça com amor. Quem pratica o bem tem que estar preparado para a ingratidão. Entendeu? Um dia falaram, Chico trouxe essa frase, né? Quem pratica o bem tem que estar preparado para a ingratidão. Porque às vezes você vai fazer, aí a pessoa vai vir, vai fazer alguma coisa e você vai dizer assim, nunca mais eu vou fazer isso. Não. Nós vamos continuar o trabalho, vamos continuar fazendo, né? Então, não é porque um aconteceu, cada um dá o que tem no coração, fica tranquilo, né? Então, é o que a doutrina vai nos ensinando a cada dia, tá bom? Falei demais, eu sei que vocês estão mais interessados que eu leia. Quinta-feira não vamos ter atendimento no centro, tá? Postei, por isso que eu peço às pessoas, quem puder, segue lá nas redes sociais. Porque a gente divulga tudo ali. Mês de agosto agora está começando o mês espírita. A gente divulgou as datas aí, cada casa espírita vai ter uma palestra, né? A gente vai ter aí cada casa espírita participando. Então tem ali Diógenes, Irmãos Altino, o Amor e Luz, né? A Casa da Prece, enfim, cada casa espírita vai ter um dia aí, a palestra aí relacionada ao mês espírita. Dia 16 de agosto, sábado, vamos ter um seminário que é da Mocidade Espírita. Mas é para os pais, e não é só a mocidade, né,
As crianças também, porque vai ter ali a parte, né, dos adolescentes, os menorzinhos, cada as suas faixas etárias, suas classes aí de idade ali. Então vai ter para os pais e vai ter para eles também. Então vai ser sábado. A inscrição encerra dia 31, se eu não me engano, quinta. Tá? Então ainda dá tempo, é só entrar lá, www.Diógenes de Medeiros, né? Eles que estão coordenando tudo isso, mas no centro, ali, na parte do centro tem o link lá, né? A inscrição é gratuita, tá certo? Então vai ter para os pais, né? Que os pais às vezes precisam, a gente precisa, todos nós precisamos ouvir, aprender um pouquinho, né? Como é que, tá bom? Então vai ter esse seminário, tá aberto a todo mundo, todos os jovens, todos os adolescentes, todas as crianças, está aberto a todo mundo aí, ok? Deus abençoe. Minha mãe Vicência, Deus abençoe esse encontro. Estou tão feliz, mãe, em poder, através dessas linhas, trazer o meu abraço. O meu irmão vai dizer, logo hoje que eu não vim, mãe, te amo. E aqui eu posso ver a nossa Isis. Obrigada por tudo que está fazendo. Fico emocionada, mas a saudade ela é grande. Porém, não foi um fim. Eu sei que quando sai de casa e pede para a sua Sabrina estar falando com você, se eu pudesse, eu falaria todos os dias. Mas eu estou me esforçando para aprender sobre esse outro lado. Eu venho com o meu sorriso de sempre, mãe, porque não acabou. Não fique triste. Eu te amo, a minha melhor amiga, a avó Graça também, aos meus irmãos, meu pai, amo todos. O meu namorado, todos vocês são especiais para mim. A madrinha, ela está comigo aqui. Ela está comigo aqui, mãe. Eu não estou só. A vida, ela continua. Eu deixo a minha escola, a minha bonecos, o meu beijo desse lado da vida. Por mim, eu ficaria horas. Mas agora, eu tenho de deixar a caneta. Te amo sempre. Sabrina Patrício de Brito. Para quem vem a primeira vez, esse momento que a gente bate palma, às vezes a gente pergunta assim, por que e para quê, né? Quando alguém faz aniversário, um dos meios da gente parabenizar a pessoa, ali a gente canta parabéns e parabeniza, batendo palma, cantando os parabéns. Esse momento é o momento que a gente parabeniza quem está recebendo e aquele espírito que pôde escrever para o seu familiar. Não é para o André. O André é o que menos... só estou aqui porque estou aqui. Mas eu sou bem consciente que quem faz tudo são eles. Então, esse é o momento que a gente parabeniza o nosso irmão, nossa irmã, que recebeu e aquele que pôde escrever. Samira, minha neta. Lívia, filha. Hoje, eu estava na fila aguardando para deixar o meu abraço a vocês, a Lívia e a minha neta aqui. Porque nada mudou. Como você diz, Samira, somos nós três. Nada mudou. A avó não quer te ver triste. E você também, filha. Eu amo vocês. Aqui eu recebo as palavras de amor. Só não quero que fiquem tristes. Eu não vou poder demorar muito. Mas já disseram que em breve eu vou poder trazer mais notícias. Beijos. Amo vocês. Nazira Salomé Lasmar. Minha mãe Roseli, é a sua Fafá, é a sua Fafá, mãe. Eu estou com aquele meu sorriso, para poder abraçar a melhor mãe do mundo. Porque pode passar o tempo que for, mas nada mudou. Só que eu cheguei nesse lado primeiro. Mãe, eu te amo. A avó Marlene, o vô Nicola, ele tá bem.
A avó já disse assim, manda beijo para sua mãe, para Rosilene, a Débora e a todos. Aqui agora eu estou cuidando de crianças, mãe. Nesse momento eu estou fazendo esse trabalho de acolhimento aos que chegam aqui. Estou muito feliz. Mas eu venho deixar para o Gabriel o meu beijo. A Lari, representando todos aí. Bom, por mim, eu ficaria horas escrevendo. Mas esse foi o tempo que eu ganhei para trazer o meu abraço. Eu te amo. Fafá, Rafaela Leme. Maria Cristina. Cristina, minha filha, eu estou junto da Maria Francisca, a sua mãe. E hoje permitiram o pai vir entregar o meu abraço. Deus te abençoe. É a senhora aqui, ó. Deus te abençoe. A sua mãe está bem. E o pai também. Quando eu cheguei aqui, a minha mãe, a sua avó Sofia, foi ela quem me recebeu e cuidou, filha. Tem estado comigo. A sua tia Maria também está aqui. Inclusive veio na reunião comigo. Estamos todos bem e ficamos muito felizes em saber que é possível trazer notícias. Deus te abençoe. Beijo do pai, Antônio Germano da Silva. Mariane, minha filha, aqui. Hoje eu venho trazer o meu abraço e poder dizer da alegria deste momento. Essa casa, Mariane, ali, ó, está ali, à sua direita. E a minha alegria deste momento, esta casa. Você sabe bem como eu falava desse trabalho. E agora, em poder usar desta caneta. Aqui eu estou junto da Neuzina, o seu avô Flávio, mas eu deixo para a Flávia, a Caroline, a Luciene e a todos o meu abraço, na certeza que a vida continua nos dois lados. Nos dois lados. Eu estou bem. Deixo o meu beijo especial. Beijo do pai, Flávio Dressendorfer Novaes. Nós vamos fazer a nossa prece, para depois a gente entregar os recados ou os bilhetes. Recado ou bilhete é quando o nosso ente querido ainda não escreveu, ou já escreveu também, mas hoje, através de um espírito amigo chamado Antônio Luiz, ele traz alguma notícia do nosso familiar. Isso nós chamamos de bilhete ou de recado. Tá? O momento da oração, ela é tão importante quanto todo o trabalho do centro. Às vezes a gente pode sentir o cheiro, às vezes você pode sentir o toque, às vezes você pode ouvir, às vezes você pode até ver. Por que não? Né? Então, assim, esse momento ele é tão especial quanto tudo. E aí eu falo assim, fecha os seus olhos. Né? Tem gente que às vezes tem medo. Às vezes a gente vem na casa espírita, até a água às vezes tem gente que não quer tomar. Várias vezes aqui, às vezes a gente vai levar água, a pessoa ela tem... Vou dizer uma coisa para vocês, essa água é do galão de água mineral. André, qual é a única coisa que tem nessa água? A gente só fala assim, que Deus abençoe a pessoa que estiver tomando dela. Então, às vezes eu falo assim, fecha os olhos, né? E tem gente que faz mais ou menos assim, fecha um e abre o outro, para ver o que está acontecendo. Não, aproveita. Né? Eu aproveito esse momento todas as vezes aqui para poder falar com meu pai. Aproveito mesmo. Pode ter certeza disso. Então assim, eu vou colocar a música aqui para a gente fazer a nossa oração. Feche os seus olhos. Então eu quero dizer obrigado, Jesus.
obrigado pela vida, obrigado porque tem cuidado de cada um de nós. Nós assim agradecemos, que assim seja. Recado é só levantar a mão, ele vai chegar até você. Aqui na frente está o seu Gilson, Fernanda está ali, não sei se tem mais alguém ali. Pedro. Só antes de entregar, seu Biro, Dona Guilmar, eu ganhei com carinho. É um livro, é da Associação de Moçambique de São Benedito de Lorena. Resgatando as origens, os passos, versos e costumes do Moçambique de Lorena. É dos nossos irmãos ali, seu Biro, a esposa dele, e tem mais aqui Aurélio, Diego, né? É um livro que eu ganhei hoje, né? Com muito carinho falei que eu vou ler, tá? Mas é a história do Moçambique, a origem, a história em Lorena. Então, assim, quem gosta de uma boa leitura, tenho certeza que vai ter uma boa leitura aí também, tá? Deus abençoe e parabéns, viu? Sandra Regina Galvão. Sandra, show? Deve estar lá atrás. Bira, seu Bira e Dona Guilmar. José Eduardo Ribeiro. Vânia Cristina e Dona Wanda. Marcela Medeiros do Maio, de Almeida. Gratidão a todos. Deus abençoe. Quinta-feira a gente não vai ter atividade no centro ao público. Terça-feira estamos normal aqui, tá bom? Deus abençoe. Ficar com vergonha, né? Com certeza. Deus abençoe, irmão. Vai com Deus, viu? Deus abençoe, viu? Vai com Deus.